Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de ser batizado por João Batista no Rio Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para um período de jejum e preparação para seu ministério. Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, o que simboliza purificação e total dependência de Deus. Esse período remete a outros momentos bíblicos. Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai ao receber a lei, Êxodo 34, 28. Elias jejuou por 40 dias ao caminhar até o Monte Horebe, 1 Reis 19, 8. Após esse tempo, Jesus estava fisicamente fraco e com fome, e foi nesse momento que Satanás apareceu para tentá-lo. Satanás tentou Jesus de 3 maneiras diferentes, atacando áreas fundamentais da humanidade: fome, orgulho e poder. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus 4:3. O que Satanás tentou? Explorou a fome extrema de Jesus para levá-lo a usar seu poder divino de forma egoísta. Queria que Jesus provasse sua divindade ao transformar pedras em pão. Insinuou que Deus não estava cuidando dele. Resposta de Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Deuteronômio 8:3. O mais importante não é apenas a comida física, mas a dependência total de Deus. Jesus confiava no Pai para prover no tempo certo. A vaidade e o orgulho. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Mateus 4:6. O que Satanás tentou? Manipular Jesus para testar Deus. Citou Salmos 91, 11, 12, mas distorceu o sentido. Queria que Jesus provasse sua divindade publicamente ao realizar um milagre espetacular. Resposta de Jesus. Também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. Mateus 4:7, Deuteronômio 6:16. Não devemos testar Deus exigindo provas. A verdadeira fé não precisa de espetáculos. O poder e a glória, a tentação da ambição. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4:9. O que Satanás tentou? Ofereceu todos os reinos do mundo e sua glória. Queria que Jesus pulasse a cruz e aceitasse um atalho para reinar sem sofrimento. Exigia adoração, usurpando o lugar de Deus. Resposta de Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mateus 4:10, Deuteronômio 6:13. O verdadeiro reinado vem pela obediência a Deus e não por atalhos pecaminosos. Apenas Deus deve ser adorado. O resultado: a vitória de Jesus. Depois de resistir às 3 tentações, Satanás partiu derrotado. E anjos vieram servir Jesus. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4:11. Essa vitória de Jesus mostra que ele é o novo Adão, que resistiu onde Adão falhou no Éden. Ele venceu como homem, confiando na palavra de Deus. Nos ensina que podemos vencer a tentação através das Escrituras. Satanás ataca nos momentos de fraqueza, mas podemos resistir com a palavra de Deus. Não devemos tentar provar Deus ou exigir sinais para crer. O poder e a glória oferecidos por Satanás são falsos e temporários. Jesus venceu e nos deu um exemplo de como resistir ao mal. Porém, a pergunta que não quer calar é: o jejum de Jesus foi absoluto ou parcial? De acordo com o escritor aos Hebreus, o jejum foi absoluto, pois o texto diz: Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si. Pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. 5.
Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. 6. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Hebreus, capítulo 3, versos 3 e 4. Pois, se Moisés, sendo servo, passou no monte 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, é inadmissível acreditar que o Senhor Jesus não tenha feito um jejum absoluto. Como Moisés esteve transfigurado por todos esses dias no Sinai, é fato que no deserto Jesus também esteve nesse mesmo estado. Pois, como o texto supracitado nos informa, Jesus foi muito maior que Moisés em toda a casa, não como servo, mas como sendo o próprio Deus. E há que se tenha esse entendimento, porque o texto de Mateus é muito claro. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois. Ou seja, enquanto esteve no estado do jejum, essas necessidades não atingiram seu corpo, mas só depois que terminou o processo da transfiguração. Não é demais afirmar que o Senhor Jesus tenha passado por outras transfigurações não relatadas nas Escrituras, mas que Mateus, no capítulo 17 do seu livro, nos informa. Diante dessas evidências, afirmamos categoricamente que o jejum de Jesus foi absoluto, ou seja, não comeu e nem bebeu durante esse período.